querido professor, que bom que você está acompanhando as nossas lições, os nossos subsídios para as lições de escola bíblica. E que bom que você está se preparando para lecionar para os seus alunos de forma excelente, de forma que faça com que os alunos compreendam a palavra de Deus e se apaixonem mais por esse Deus maravilhoso. Parabéns a você, porque você faz parte de um grupo seleto de pessoas que ensinam a palavra de Deus com sabedoria, graça. E neste dia nós vamos tratar da lição de número 2 da nossa lição que fala sobre a carta de Tiago, perspectivas para uma vida cristã relevante. Nós estamos gravando de casa devido a toda essa situação, mas estamos gravando com muita alegria para você. Nós hoje trataremos da lição de número 2, o alvo da vida cristã. Nosso texto-chave está em Tiago, no capítulo de número 1, verso 3 e 4, que diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. O que nós basicamente trabalharemos nessa lição é a relação do cristão com as tribulações. E nós dividimos esse domingo, esse capítulo, né, de número 2 da nossa lição, o alvo da vida cristã. Nós trabalhamos ele dividindo os versículos. Então nós pegamos o versículo de número 2, o versículo de número 3 e o versículo de número 4 do capítulo de número 1 de Tiago. Nós procuramos fazer dessa forma para que fique mais fácil para os irmãos trabalharem. E como esta aula, esta videoaula é para subsídio, eu vou trazer textos externos a este para que você possa acrescentar aí na sua aula. Desde já nós precisamos falar sobre esta relação do cristão com as provações. Tiago vai dizer, né, no verso de número 2 do capítulo 1, ele diz assim, no nosso tópico de número 1, o cristão e as provações. Olha só o que diz o texto, capítulo de número 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Verso 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Primeiro, nosso tópico de número 1, subtópico de número 1, diz assim: as provações devem ser recebidas com alegria. Gente, veja bem, a igreja estava sendo perseguida. O Império Romano não queria a igreja. A igreja está sendo oprimida pelo Império Romano. E você sabe que os cristãos tiveram que fugir, tiveram que sair dos seus lugares, sair das suas casas, e alguns viverem escondidos ou irem para lugares mais distantes para escapar da perseguição. E Tiago vem, como um pastor da igreja, dizer assim: olha, irmãos, tendem como motivo que isto que vos está acontecendo, isso vai fazer um bem em vocês, por isso deve produzir em vocês alegria. Vamos linkar com o texto. Eu creio que Tiago, ele está aqui concordando com as palavras do apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 5 de Romanos. Se você pegar aí na sua Bíblia, capítulo de número 5 de Romanos, você vai ver que o apóstolo Paulo, no verso de número 3, ele vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos, olha que expressão, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, que o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, crente se alegra sim na tribulação. Tiago e Paulo estão falando a mesma coisa. Crente se alegra na tribulação. Por quê? Por causa do resultado da tribulação. Gente, Jesus, quando ele está falando aos seus discípulos, João capítulo 16, ele vai falar sobre
as tribulações que o crente passa, ele diz, gente, no mundo tereis aflições. Ele fala um monte de coisas e ele diz, no mundo vocês terão aflições. Por muitas tribulações, o apóstolo Paulo vai dizer, importa entrar no reino de Deus. Isto é, crente passa tribulação. A maior prova da fé cristã é como você reage às tribulações. Até porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não falou que aquele que lutar um pouco vai ser salvo. Não, é aquele que perseverar até o fim. Então, as batalhas vão testar a sua perseverança. Gente, se nós formos ver esse texto de Paulo, que nós estamos aqui usando como um adendo à carta de Tiago, Paulo ele vai usar uma sequência. Veja bem, ele diz assim, nós nos gloriamos nas tribulações porque a tribulação produz a paciência. A tribulação, gente, ela é a prova, né? Ela é aquele momento que testa o crente. Nós não estamos falando de tentação, a tentação para o pecado. Nós vamos falar sobre isso na próxima lição. Mas nós estamos falando da provação, aquela que acontece a todo crente que está nesse mundo caído, que está nesse mundo cheio de pecado. Você vai ver que a tribulação, ela prova a fé, e se a fé não for uma fé firmada, essa pessoa vai desmoronar. Quando você vê Elias e os profetas de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18, você vê que é no momento da crise que se prova quem é o verdadeiro Deus. É no momento da crise que você prova como é que está a sua fé e quem é o verdadeiro Deus. Você vai ver que quando os profetas de Baal, eles começam a clamar, eles gritam, pedem a Baal para que Baal envie fogo do céu, e eles se mutilam, eles se machucam e nada acontece. O que acontece com eles? Desânimo. Desânimo. Eles ficam desanimados. E aí vem Elias, você já conhece a história, Elias vem e Deus responde imediatamente com fogo. Por quê? Porque Deus prova que ele é Deus no momento da prova, do teste. É isso. Gente, a bonança muitas vezes nos faz esquecer de que Deus é Deus. Então, o que prova que Deus é Deus para nós é a tribulação. Muita gente eu conheci na vida cristã que tem aquela fé assim, começa a fé, né? Começa a vida cristã que até envergonha a gente. Nossa, tem fé, ora e Deus faz milagre, ora e Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Outro, aquela pessoa assim, deixa a gente boquiaberto com o potencial daquela fé. Mas aí vem as tribulações. E às vezes você vê aquela pessoa desmoronando, até que você vê que ela se torna completamente incrédula. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Ele disse, sabe por que a gente tem que ficar feliz com a tribulação? Porque a tribulação ela vai testar que tipo de solo que nós somos. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 13, que ele diz, olha, a semente caiu no solo pedregoso e brotou, cresceu depressa, aquela fé assim, né? Só que como a terra não era muito profunda, tinha rochas logo embaixo, a semente não criou raiz e não durou muito. E aí Jesus vai explicar dizendo que essa pessoa ela não tem raiz em si mesma. Essa pessoa, esse solo que recebe essa semente, esse solo que está em cima de um terreno rochoso, ele chega a angústia, chega a perseguição, ele não tem raízes firmadas. Então ele vai desanimar. É aquela pessoa que diz assim, não, agora vai, Jesus é tudo que eu preciso. Vem a tribulação, ela diz, como assim Jesus? Como assim? Eu pensei que eu nunca mais ia passar por nada e tal. A maior parte dessas pessoas desiste da fé. Por isso que Tiago escreve, dizendo, tendem alegria. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela faz vocês serem bem-aventurados. A expressão que ele usa aqui, né, falando que nós devemos nos alegrar, né, ele usa aquela expressão de Macários, que é bem-aventurados, que Jesus usa nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Que quer dizer, mais do que felizes vocês são completos se vocês forem provados. Uau! Cristianismo não é masoquismo, né? Cristianismo também não é estoicismo, né? Mas o cristianismo
Ele ensina você a passar pela vida de forma correta, se relacionar com as tribulações de forma correta. Então, esse primeiro subtópico, né, o subtópico de número 1, ele vai falar sobre essas provações que devem ser recebidas com alegria. Por quê? Porque existe uma recompensa final. E a recompensa final nós já vamos tratar. O subtópico de número 2, do tópico de número 1, muitas são as provações do cristão, ele vai falar sobre o verso de número 2 do capítulo 1 de Tiago, que diz: quando cairdes em várias provações ou tentações, algumas versões falam de tentações. Várias. Gente, as provas do cristão são variadas e nós precisamos ter isso de forma concreta na nossa alma. Porque tem crente que ele pensa que ele só vai sofrer provações com a família. Aí quando ele resolve o problema da família, ele diz assim: agora chegou, a minha vitória chegou, acabou, né? Acabou, a prova acabou, agora é só vitória. Mas aí vem o problema no trabalho. Aí ele pensa: puxa, agora vou... E aí vem uma série de problemas, porque a nossa vida é assim. Nossa vida ela é dessa forma. Nós vencemos uma batalha a cada dia. E essas provas, elas são variadas. A expressão que o Tiago vai usar para variadas é multicoloridas. Poikilos ou poikilos. Multicoloridas. Variadas em suas cores. Sabe? A mesma expressão é usada quando Pedro vai falar sobre a graça de Deus, que ela é multiforme graça de Deus. A mesma palavra. Então, gente, a gente pode entender que quando Deus ele permite que nós passamos por provações, ele também está dando a graça adequada para aquela provação. Para aquela provação. Você nunca será provado além daquilo que você pode suportar. Então, se você estiver sendo provado, se o cristão estiver sendo provado, é porque ele tem capacidade para suportar aquela prova. Porque se a prova veio na cor verde, Deus vai dar também um escape na cor verde. A porta da cor verde do escape estará lá. A força necessária estará lá. Se a provação veio em 5 quilos, haverá também a força de 5 quilos que o cristão recebe para poder vencer aquela prova. Entende? Então, para cada aprovação, há também a mesma medida de graça de Deus para que o cristão vença. É isso que nós precisamos frisar quando a gente fala de muitas são as provações do cristão. Muitas! Mas para cada uma delas, há também a graça de Deus. Subtópico de número 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Gente, paciência, nós vamos ver que em algumas versões ela também fala de perseverança. Quando a gente fala lá de Romanos capítulo 5, verso de número 4, ela diz assim, verso de número 3, a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, paciência, na verdade, o que é? É perseverança, é capacidade para você ir em frente e suportar o que preciso for. Paciência e perseverança vão ter o mesmo significado. Então, para Tiago, a tribulação é uma espécie de um botão que você aperta e ele aciona a resistência. A paciência não é para a tribulação não é para matar o crente. A tribulação é para acionar a resistência que o cristão até então não conhecia. Não conhecia. Então, veja como é que funciona mais ou menos a dinâmica da provação, a dinâmica da tribulação. Ela funciona assim. A fé do crente era grande, ele estava bem com Deus, estava tudo certo, ele estava feliz, ele estava contente. Aí vem a tribulação. Vem a tribulação, ele fica confuso, até chateado às vezes com Deus. Só que o cristão, ao invés de se voltar atrás, ele é um solo fértil, a semente caiu e produziu raízes. O que ele faz? Ele se volta mais para Deus. É assim que funciona uma árvore. O vento vai soprando, a árvore vai resistindo e cada vez mais ela vai criando profundidade. Ela não cresce mais para cima, ela começa a crescer mais para baixo. Para quê? Para que ela possa estar
forte na hora em que o vento mais forte ainda bater. O cristão é assim. A tribulação vem, ele vai se firmando em Deus, ele vai se jogando para Deus. Ele vai se jogando para Deus. O cristão verdadeiro sempre se volta para Deus, gente. Escuta isso. O cristão verdadeiro sempre se volta para Deus na hora da necessidade. O cristão que desiste, ele mostra que a fé dele não era uma fé verdadeira. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela vai produzir isso. Essa paciência nas tribulações. Não é a facilidade que produz um caráter cristão. É a dor. O caráter cristão é forjado na dor. Aí o crente passa pela tribulação, né? Deus começa a lhe dar força e ele começa a compreender. Puxa, a minha fé não era tão profunda assim. Como eu tinha falhas. Como eu cria que Deus era desse jeito, mas Deus é desse. Eu esperava que Deus viesse dessa forma e Deus está vindo dessa. Ai, como diz Jó, né? Antes eu conhecia num nível que era o de ouvir falar. E agora eu estou conhecendo um outro nível, que é os meus olhos te veem. Então a tribulação começa a mostrar outros níveis. O cristão começa a ver que a fé dele era pequena, perto dessa fé que ele tem agora, que ainda é pequena perto da fé que ele terá amanhã. E o cristão vai perseverando. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa paciência, que essa perseverança produz a experiência. A palavra experiência aqui, se você for ver de Romanos, no capítulo de número 5, verso 4, a palavra experiência é comprovação. É tipo aquele selo do Inmetro, o selo de comprovação, de qualidade, é isso, é experiência. Esse é experimentado. Deus olha do céu e diz, este é experimentado. Gente, isso é maravilhoso demais. Por isso que a gente tem que se alegrar passar por tribulações. Porque o crente que passa por tribulações tem o teste de aprovação, tem o selo de aprovação do Senhor. Por isso que a gente sabe que a prova da nossa fé produz esta paciência. E esta paciência vai produzir o que o subtópico de número 4 diz, né? 1.4. Para que sejais perfeitos e completos. A paciência produz o quê? Completude. Teleios, maduro, completo, não tem falta de nada. Esse crente pode estar na prisão, na masmorra, como o apóstolo Paulo, e ele vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Esse cristão, ele pode estar na bonança, ele não sente falta de nada. Ele pode estar na pior, ele não sente falta de nada. Ele está completo em Deus, Deus o completou. Por isso que o apóstolo Paulo recebe aquela palavra quando ele pede, né, para que Deus tire o espinho da carne dele. A palavra que ele recebe é, Paulo, a minha graça te basta. Você é completo na minha graça. A minha graça é suficiente para você. Por isso você não precisa sentir falta de nada. Esse crente que passa pela tribulação, ele é aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Vamos para o tópico de número 2. Já que o cristão ele está passando por tribulação, ele precisa pedir, conforme Tiago, sabedoria. Tiago vai entrar na parte de número 2, né, da nossa lição. Ele vai falar assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria... Mas peraí, parece que ele mudou de assunto. Não, ele está falando da mesma coisa. Ele estava falando de provações, agora ele diz assim, e o que vocês precisam para vencer as provações? Sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é o uso correto, como diz o Hernandes Dias Lopes, do conhecimento que você tem. Não adianta você conhecer a palavra de Deus e não ter sabedoria para aplicá-la. Então nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria é do Senhor. E Tiago vai dizer assim, ó, peça a Deus, porque Deus dá a todos de forma liberal. Se você pedir, você vai encontrar. Peça a Deus, porque Deus vai te dar discernimento, esta sabedoria para usar o conhecimento da forma certa. Gente, não adianta nós termos todo o conhecimento e chegar na hora da aprovação, aquele conhecimento não valer de nada. Nós precisamos da sabedoria, que é o uso correto daquele conhecimento na hora da aprovação.
O tópico número 2, o subtópico, né, de número 2.2, ele vai dizer assim, só que você não pode pedir de qualquer jeito. Se você quer sabedoria, você tem que pedir do jeito certo, que é fé. Porque se você pedir sem fé, você já está desagradando. Você está dizendo assim, que Deus não é fiel. Gente, a fé, ela é a afirmação da crença do crente de que Deus é fiel para fazer aquilo que ele prometeu. Quando o crente pede com dúvida, sem fé, ele está dizendo que Deus não é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Por isso, né, Hebreus vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus ele recompensa aquele que o busca, porque ele já havia prometido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Existem promessas de que aquele que busca a Deus encontra Deus. Agora, se você busca a Deus e não tem fé de que você vai encontrar, você está dizendo que ele não foi fiel com a sua palavra. E ele vai dizer, aquele que pede sem fé, e ele compara, aquele que pede sem fé, ele é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento. Ele vai dizer, olha, instável. Essa pessoa que não tem fé, ela é instável. As ações delas serão instáveis. E é verdade, irmão. Fé não fala só de crer. Se você for ler a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, você vai ver que pela fé Abraão saiu do meio da sua parentela. Não foi só dizer assim, eu acredito que Deus vai fazer tudo isso. Não. Ele agiu. Por isso que fé também é um conjunto de crença e ação. Então, quando o Tiago ele está falando que precisa pedir com fé, ele está falando assim, ó, você vai pedir com fé, sabe por quê? Porque se a sua fé for inconstante, se a sua fé for mínima, se a sua fé for nula, as suas ações também serão tão inconstantes quanto a sua fé. É isso. Por isso que a gente vê tanta gente que diz assim, eu tenho fé em Deus, e a vida delas não condiz com aquilo que elas dizem crer. Por quê? Porque fé não é só crer, é crer e agir com base naquilo que se crê. Então, essa pessoa que é instável na sua fé, ela também é instável nas suas ações. E ela vai para frente e vai para trás. Ela decide uma hora, a outra hora ela já não faz mais, que é o subtópico de número 3, 2.3. Isso cria nessa pessoa uma mente dividida. Mente dividida, com o apóstolo Tiago, ele vai dizer que esse homem, ele é um homem de coração dobre, no verso de número 8. O que é esse dobre? É duas mentes e duas almas. Como assim, duas mentes e duas almas? Essa pessoa, ela é instável no seu coração, ela é instável nos seus pensamentos. Uma hora ela crê em Deus e faz aquilo que Deus diz, outra hora ela já não crê mais. É assim. Tal homem, diz Tiago, jamais vai receber nada de Deus. Tal homem, esse tal homem, olha o desdém de Tiago, esse tal homem nunca receberá nada de Deus. E aí vem o último tópico. Ele diz, o primeiro tópico vai falar, né? Ei, vocês sabem que vocês têm que ter alegria para passar pela tribulação. Por quê? Porque o resultado dela é perseverança. Depois, para você passar pela tribulação, paciência, do tópico de número 2. Sabedoria. Você tem que saber usar as coisas de forma correta. E outra, sabedoria só vem se vier de Deus. Peça com fé. Porque se você não tiver fé, você vai agir de forma inconstante. E aí vem a finalização. Por que a gente deve olhar para tudo isso e admirar tudo isso e a gente olhar para o final de tudo isso? Por isso que o tema da lição é o alvo da vida cristã. Porque a gente passa pela tribulação com sabedoria, porque o alvo final está no verso de número 9 e 10. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, porque a nossa recompensa é eterna. O que é essa exaltação? A exaltação aqui é um termo que Tiago está usando para falar daquilo que nós recebemos em Cristo. Nós somos elevados aos lugares espirituais. Nós somos elevados. Nós agora fomos exaltados. E ele fala do cristão pobre.
alguns estudiosos falam que aqui Tiago está falando sobre aquela... porque eles estavam passando por tribulações, privações até de pão, de vestes, enfim, e eles estavam sendo oprimidos pelos ricos da época. Alguns estudiosos falam disso. E essas pessoas eram consideradas pobres, eles não tinham nada na vida, eles não tinham nada no mundo. E aí Tiago diz assim, ó, vocês estão vendo essa tribulação que vocês estão passando? Pois é, vocês devem se alegrar, sabe por quê? Porque ela trouxe para vocês experiência, paciência, vocês estão agindo com sabedoria, com fé correta, e isso no final vai resultar em riqueza, exaltação. Se glorie o pobre. Por quê? Porque você está elevado nos lugares celestiais com Cristo. Você é herdeiro de Cristo. Você pode não ter nada nessa terra, mas você tem tudo em Cristo. Co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. E aí Tiago vai terminar falando do rico, dizendo, quanto ao pobre, esse pobre cristão, esse pobre que sofre, fique tranquilo. Você está sendo exaltado. Agora, ao rico, esse rico, ele precisa perceber que a vida dele passa. A vida dele está passando como a flor da erva. Ele confia nas riquezas e ele não percebe que as riquezas estão passando junto com ele. E assim como as riquezas irão acabar, ele também irá acabar. E aí Tiago faz aquela alusão, né? Usando uma ideia do Salmo 103. Seca-se a erva, murcha-se a flor. Né? Assim como você vê um rico hoje, né? Que só crê nas riquezas, só confia nas riquezas. Você vê ele, esplendoroso, atraente, brilhante. Amanhã você vai ver essa erva seca, porque assim como no deserto, aquela erva hoje é brilhante, bonita, e amanhã você passa e ela já não existe mais. Assim também é a vida breve daquele que só confia naquilo que tem e não confia na riqueza do Deus que o criou e o salvou. Por isso, gente, nós precisamos olhar, o alvo da vida cristã é esse, a nossa herança celestial. Mas como que a gente vai ficar firme nesse alvo? Passando por tribulação, se desprendendo cada vez mais das coisas que vivem aqui, das coisas que estão aqui. É assim que a gente vai focar cada vez mais no nosso alvo eterno. Então, que você possa ensinar para os seus alunos neste domingo de que toda vez que ele passa pela tribulação, Deus está fazendo ele se desprender das riquezas e das poucas coisas que ele tem aqui, para que ele possa focar na vida celestial e também nas riquezas eternas. Que Deus abençoe você e que você possa dar uma aula excelente. Você possa dar uma aula de qualidade. E eu vim aqui só fazer esse comentário para que você possa aí também ampliar um pouquinho a sua visão sobre este texto. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.